Olá, esse é o podcast Além da Quarta Parede, numa edição especial, onde vamos falar de um tema muito interessante. Hoje eu me chamo Luana Reis, sou atriz, produtora cultural e esse episódio especial nós vamos discutir sobre o marketing cultural para a formação de público no teatro independente. E para isso, estou recebendo aqui hoje os convidados que atuam diretamente com a produção cultural e o marketing cultural no teatro, que é nada mais nada menos que Jordi Lamarck e Ana de Farias. Olá, tudo bom, galera? Um beijo, pessoal aí de casa. Oi. É isso aí, galera. Vamos conversar sobre isso. Então, a gente elaborou alguns quadros, né? Onde a gente vai discutir um pouco sobre esse tema, sobre as experiências de vocês nessa área da produção, do marketing cultural, principalmente voltada para o teatro, que é o nosso tema de hoje. Que, daí, carinhosamente, um tema mais específico seria do feed ao palco, que seria trazer esse público do feed ao palco, aos palcos de teatro, e principalmente nessa produção independente, que é o que a gente tem mais experiências, né, particularmente dizendo. E aí, o primeiro quadro se chama O que é marketing cultural na prática? E aí a primeira pergunta eu queria fazer para Jordi, eu queria que ele nos respondesse, você acredita que os artistas e produtores realmente entendem o papel do marketing cultural ou ainda existe alguma resistência? Eu acho que ainda existe um caminho a ser percorrido, né? Acho que as pessoas, principalmente do teatro, não buscam entender como que funciona o marketing, como que funciona um possível negócio, né? Tanto é que aqui em João Pessoa a gente não tem um mercado muito bem estabelecido de teatro, né? Principalmente porque a gente não sabe trabalhar com marketing, né? A gente não sabe chegar em possíveis pessoas, em um possível público consumidor. Principalmente com essas novas tecnologias, né? Com Instagram, TikTok. Então, acho que ainda existe muita carência nesse sentido mais prático de marketing mesmo, e de investir e criar, elaborar estratégias que convertam, né? Que tragam pessoas para o teatro. Bacana. E aí, já pegando essa mesma linha de raciocínio, vamos falar um pouquinho com a Ana agora. Na sua experiência, o que é o marketing cultural na prática, não na teoria, dentro de um projeto cultural, para você? Nas suas experiências que você já teve, dentro das suas contações de história, no teatro, entre outras coisas, o que você acha que ele é na prática? Então, é o seguinte, eu sempre tive muita afinidade, principalmente com redes sociais, Instagram, TikTok. Então, desde sempre foi muito natural para mim, na prática, divulgar o que eu estava fazendo. Então, dessa forma que eu divulgava o que eu estava fazendo, eu acabava publicizando várias coisas e eu atraía pessoas interessadas, que começa com um nicho pequeno, começa com a minha família, meus amigos, conhecidos, até a gente ir conhecendo, a gente ir atingindo, né? Porque, falando especificamente de marketing no meio digital e no meio das redes sociais, eu acho que essa questão do algoritmo e essa questão das hashtags e tudo isso tem sempre um potencial de a gente atingir cada vez mais pessoas interessadas. Então, divulgando o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer, com o quanto possível de antecedência, eu acho que é um bom caminho, e é o caminho que eu acabei fazendo naturalmente, tanto em divulgar o meu próprio trabalho, quanto divulgar os trabalhos que eu participava. Então, eu sempre acabei me envolvendo, tanto às vezes me perdi. Eu acabei me envolvendo. Eu sempre me envolvi. Então, eu me envolvia na atuação de um espetáculo. Eu naturalmente senti essa necessidade, essa vontade de me engajar digitalmente, no meio digital, e de fazer o Instagram da peça, e de sair divulgando os ensaios da peça, e divulgando com antecedência quando é que a gente vai estrear, e fazendo vídeos divertidos para chamar um público quando é que a gente vai estrear. Então, eu acho que na prática seria mais ou menos isso. Foi uma coisa que, para mim, surgiu de forma natural e eu senti uma aceitação boa dos grupos que eu participava realizando essa função também. E a gente via resultado, a gente via a plateia cheia, a gente via pessoas interessadas, pessoas que, nossa, eu nunca fui pro teatro, mas eu vi aquele seu vídeo, achei legal e estou indo pro teatro. Então, assim, acho que na prática, resumidamente, seria isso. Sim. E aí, completando isso, posso abrir para vocês dois responderem, que em que momento da criação de um projeto o marketing deve começar?
na opinião de vocês? Em que momento? Assim, desde quando a gente pensa na ideia de fazer um projeto, no caso, sempre pensando agora no teatro, né? Então, vamos começar a montagem de uma peça hoje. E aí, em que momento vocês acham que deve entrar a questão do marketing cultural para a divulgação desse espetáculo? Qual seria esse momento, assim, que na cabeça de vocês seria o ideal? Seria já desde o início, já desde aquela euforia de trazer essa expectativa de que vai vir um espetáculo, ou depois de você já ter meio que uma estrutura, uma base formada, você já iniciar essa parte de divulgação, do marketing em si desse espetáculo, ou depois que ele já estiver pronto, e já basicamente a gente tem todas as artes, tem tudo né, meio que definido para a partir disso divulgar. Em que momento vocês, na opinião de vocês, vocês acham que é o momento de inserir o marketing? Então, acho que desde o início, né, teve a ideia, já começa a planejar o marketing, porque o marketing ele serve também para atrair captação, né, para atrair recursos para a gente montar uma peça, para a gente tentar remunerar os atores, né, que é uma coisa complicada aqui no Nordeste, né, sim, bastante. Na cena teatral, ter dinheiro para pagar pelo ensaio, um cachê de ensaio. Então, eu acho que é muito importante pensar desde o começo e pensar o marketing em etapas, né, qual vai ser o marketing, a divulgação que a gente vai fazer nesse momento de ensaios, né, nesse momento de protótipo inicial, né, o que é que a gente vai mostrar para o público, o que é que a gente não vai mostrar para o público, né, porque a gente também está contando uma história, né, além da história que a gente conta nos palcos, a gente também pode contar essa história por trás dos bastidores para atrair atenção, né? Então acho que o marketing é fundamental desde o momento inicial para atrair também pessoas para o espetáculo, né? Abrir audição, então tem que estar junto, sabe? Tem que ter estratégias desde o começo, desde o princípio. E você, Ana, concorda, discorda, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu concordo com o Jordi que o quanto antes, desde o início, se possível, as pessoas são muito curiosas para ver bastidores, né? Então, por que aqueles vídeos de trocas rápidas ficam tão famosos no TikTok? De tipo assim, ai, um ator correndo de uma coxinha para outra, como é que é esse percurso? Ai, como é que é o camarim? As pessoas têm curiosidade de ver o que está por trás da cena. Então, eu acho que o marketing pode pode aguçar essa curiosidade para a pessoa ver o que está em cena e aí no celular dela, na TV ou em qualquer outro tipo de mídia, ela pode ver o que está por trás da cena. Agora, falando em termos práticos, assim, das experiências que eu já tive, eu acho que uma vez que a gente tem uma data de apresentação marcada, assim, vamos apresentar no dia X, tal hora, dia X, tal lugar, eu acredito que pelo menos um mês de antecedência a gente precisa começar a divulgar essa data. Mesmo que não tenha a arte completa, mas um mês de antecedência começa a fazer aquele burburinho, olha, guardem a data X, a hora tal, vai ter um nosso espetáculo, vem aí, a gente faz aquele, começa a divulgar e a divulgar de várias formas, pelo menos um mês. Eu acho que é um tempo bom, Perfeito. E aí a gente vai para o nosso segundo quadro, né? Que assim, são outras perguntas, mas também todas que se complementam, né? Até porque é um tema único. Mas aí eu queria trazer agora o quadro do projeto ao público, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito. Projeto público. Como é que a gente alinha essas expectativas? E aí eu queria perguntar para a Jordi. Quais as estratégias de divulgação você considera essenciais hoje para um projeto cultural independente? Que tipo de estratégia você acha que é essencial para fazer minimamente esse projeto ter um certo tipo de sucesso? Que sucesso é esse, eu quero dizer? Falo também questão de patrocínio, trazer esse público, porque a gente sabe que existe essa coisa. Existe o público que sempre frequenta o teatro, né, que são um público de artistas, normalmente. Mas eu quero trazer muito essa questão de como a gente traz esse pessoal, esses jovens, essa contemporaneidade, não necessariamente jovens, mas as pessoas que hoje acessam essas redes, essas mídias, que são parte dessa contemporaneidade. Então, como trazer esse pessoal da contemporaneidade para um teatro que já é um lugar muito difícil e já muito distante das pessoas quererem chegar nele. Mas de que maneira a gente pode ter estratégias de divulgação que são essenciais e contribuem para isso?
Então, acho que a primeira estratégia é pensar o storytelling que você vai vender nas redes sociais, né? Qual é a história por trás do espetáculo que você vai vender? São os sonhos dos atores, é a história da peça, é imaginar como que aquilo se conecta com as experiências que as pessoas estão tendo nas redes sociais, por exemplo, né? Então, você pode se relacionar com as trends do momento, você pode se relacionar com as histórias que estão em alta, né? Porque acho que é importante despertar essa emoção e despertar essa curiosidade na pessoa que está por trás da tela, né? Acho que é importante ter esse storytelling bem definido do tipo de história que você vai contar para além da história no palco, né? Acho que essa é uma estratégia boa. Acho que ter dinheiro, né? Ter um projeto aprovado também é uma estratégia muito boa. É muito bom. Para contratar um assessor de imprensa, contratar uma pessoa para o marketing, pessoas especializadas, né? Porque no teatro a gente não tem muito disso, né? Apesar de que no teatro a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas é importante buscar formação, buscar curso, sabe? Entender o básico do marketing, ver o que outras pessoas estão fazendo pelo Brasil, ver o que outras pessoas estão fazendo fora também e se inspirar nisso, né? Por exemplo, na Broadway, eles utilizam, na Broadway de Nova York, né, eles utilizam muitas estratégias que a gente usa aqui no Brasil também. Então, eles colocam outdoor, eles vão no programa de TV apresentar uma música, né? Eles dão esses mini spoilers do espetáculo, né? Porque são um showcase do que a pessoa vai vivenciar no teatro, né? Porque quando a pessoa quer pagar para consumir um produto cultural, ela quer ter um mínimo de certeza de que aquele produto cultural vai atender suas expectativas. Então, é importante também você não criar muitas expectativas que você não vá corresponder com aquele espetáculo, né, com aquele produto cultural. Então, é importante também ter esses contatos na mídia, ir atrás da divulgação, tentar diferentes formatos, ir na rádio, ir na TV, porque cada vertente dessa tem um público diferente que pode estar consumindo teatro. Então, acho que essa é outra estratégia muito importante também para o marketing e para o sucesso de um espetáculo no teatro. Bom, concordo também. E aí agora eu já queria fazer uma pergunta específica para a Ana, que aí é uma coisa que ela entende bastante, né, gente, de redes sociais, porque a gente falou assim, mas a gente não apresentou especificamente, né, nossos convidados. Que a Ana, gente, ela faz tudo. Ela é um sucesso, ela é streaming agora no TikTok, então sigam ela. Fala seu arroba, amiga, tem que divulgar. Tem que divulgar. No TikTok? Divulga. No TikTok é Aninha A Farias 11, porque de 0 a 10 já tinha, né? Já tinha, né? Então é Aninha A Farias 11, no Instagram Aninha A Farias. Sigam ela, porque ela faz um trabalho muito bom, com a atualidade, que é por isso que ela está aqui convidada hoje, que é unir a contemporaneidade, as formas de utilizar as redes sociais para a divulgação específica da questão cultural e do teatro, e é muito interessante. E aí, vem a pergunta: como as redes sociais influenciam na visibilidade de um projeto cultural atualmente? Então, na verdade, todas as mídias, como o Jordi tinha falado, elas são importantes, né? E eu destaco mais as redes sociais porque realmente é a mídia que eu tenho mais afinidade, então eu estou mais presente nas redes sociais. E eu acho que as redes sociais, na verdade, elas estão abrangendo muitos públicos, né? Sim. Então, existem diferentes redes sociais para diferentes públicos. Então, o TikTok, o TikTok abrange um público mais jovem, criança e jovem. O Facebook atinge um público mais velho, 40 mais. O Instagram ainda passeia por diferentes públicos. Sim. Então, assim, as redes sociais, elas não vieram para substituir as mídias tradicionais. As mídias tradicionais continuam com o seu público. Então, a rádio continua com o seu público. A TV continua com o seu público. Então, é importante que a gente divulgue em todas as mídias que forem possíveis, mas eu acho que as redes sociais, elas vieram para ficar, né? Vieram como uma grande transformação social. E não falo nem no bom sentido, nem no mau sentido, porque aí a gente entraria em outra discussão. Mas eu acho que entender que vieram para ficar e que são ferramentas que a gente, ao invés de tentar tão ferrenhamente combatê-las, a gente pode usá-las ao nosso favor. Porque uma vez que a gente fala que o teatro foi ameaçado pelo cinema, o cinema foi ameaçado pelos streamings, e os streamings foram ameaçados pelos vídeos curtos. Então, se a gente vai ficar sempre nessa história de na minha época era bom, quando lá para trás era bom, a gente não vai conseguir ver
a potência das ferramentas que estão na atualidade. Sim. Então, assim, eu acho que a gente pode usar essas ferramentas de forma responsável, de forma ética, de forma profissional, porque eu acho que também existe muita desinformação em rede social, existe muita coisa que a gente conhece, né? As famosas fake news, existe muita coisa que é isso. A rede social qualquer um pode criar uma conta e qualquer um pode falar qualquer coisa. Sim. Isso pode ter o seu lado bom e pode ter o seu lado ruim. Mas eu acho que se a gente usa com responsabilidade, como o Jordi falou, se a gente usa as trends, o humor, se a gente consegue usar essa ferramenta ao nosso favor, em vez de lutar contra ela, eu acho que a gente encontra um caminho muito mais equilibrado para a gente, ao mesmo tempo que a gente divulga o nosso trabalho enquanto artista, enquanto ator, enquanto peça, enquanto espetáculo, a gente também pode falar da nossa vida pessoal, a gente também pode fazer o nosso marketing pessoal, se divulgar e gerar essa comunicação. Então, uma rede social, ela é uma rede para comunicar. Sim. Então, é isso. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa na internet. Isso pode ser muito bom, porque a gente não depende de um A, B, C, de uma empresa aprovar que você entre nessa empresa para poder cantar uma música e falar um pouco sobre o seu trabalho. Não, você pode ligar uma câmera e falar sobre o seu próprio trabalho. Então, você tem a autonomia e a propriedade para falar sobre si mesmo. Você não precisa estar embebedado, você não precisa estar validado por nenhuma outra empresa ou corporação maior do que isso. E aí a sua credibilidade também depende de você mesmo, né? De você criar a sua própria credibilidade e a sua ética e o seu profissionalismo depende de você mesmo. Sim. Acho que é isso. Também tem a questão da nossa autonomia, né? E eu acho que é isso também, de criar identificação. Porque a partir do momento que, eu acho que sim, acredito que as redes sociais têm muito disso, da gente poder trazer para as pessoas, elas se identificarem mesmo com a gente no nosso dia a dia, trazer um exemplo, assim, de coisas que podem parecer meio bobas, mas que eu, assim, considero que elas fizeram muito sentido para poder trazer esse trabalho para mim, por exemplo. Às vezes eu vejo uma pessoa que eu mal conheço, que na verdade eu nem conheço, mas que ela me seguiu do nada, e ela é da área do teatro, da arte, da cultura, e ela simplesmente chega um dia pra mim e fala assim, eu escrevi um poema, e lá embaixo, inspiração, Luana Reis. E aí eu falei assim, mas inspiração do que exatamente? Porque eu nunca fiz nada e nunca conversei com essa pessoa pessoalmente pra trazer pra ela um tipo de inspiração, mas de alguma forma ela se identificou com o meu modo de viver, com as coisas que eu faço, né? Porque querendo ou não, a gente vê que existem vários nichos, né? E nós que somos artistas, principalmente, a gente sempre fala daquilo que a gente vive. Não tem pra onde correr. Tipo assim, a gente fala da nossa vida pessoal, mas a nossa vida pessoal está muito ligada ao nosso trabalho, a nossa arte, o teatro e etc. Então, eu acho que vem muito disso, essa identificação. E aí eu queria trazer uma pergunta que é para ambos, mas você pode continuar respondendo, porque tem uma outra pergunta bem específica para Jordi, que é possível fazer um bom marketing cultural sem investimento financeiro? Como? Que acho que você entrou um pouquinho nesse assunto e que eu já dei meio que uma resposta, mas eu acho que você vai falar melhor. Sim, é possível, mas não é fácil. Sim. Sempre é bom a gente pagar as pessoas pelos conhecimentos que ela tem, pagar profissionais pelos conhecimentos que eles adquirem. Então, assim, eu acho que sempre é importante a gente ressaltar que a gente acumula funções dentro do teatro por uma necessidade e não por uma... Porque a gente gosta de trabalhar demais e ficar sobrecarregado. Não gostamos, gente. Então, assim, como qualquer profissional, e aí eu acho que o campo das artes inteiro passa por isso, a gente acaba acumulando funções. Por quê? Porque a gente trabalha justamente com esse caráter muito subjetivo. Então, a gente trabalha muito com a identidade, a identificação. Então, assim, eu não sei separar muito bem o que é a Ana artista da Ana pessoa, porque isso faz parte de mim. Mas não é a única coisa que faz parte de mim. E falando de marketing, que você falou um pouco sobre trazer de você nas redes sociais, eu faço uma crítica. Porque aqueles perfis que são profissionais, que são unicamente profissionais e que não trazem nada sobre aquela pessoa além do profissional, a gente pode ver o que acontece na prática, empiricamente.
não é interessante. Né? É um ponto. Ninguém quer assistir só o seu lado profissional, porque ninguém vai se identificar com uma pessoa que é só profissional, porque ninguém tem só uma coisa da vida. Sim. Então, assim, eu sou artista, mas eu tenho um cachorro, mas eu tenho minha família, eu tenho minha mãe, eu tenho isso, eu quebrei uma perna. Enfim, até coisas do dia a dia que geram identificação, que as pessoas passam, tipo, olha, ela quebrou uma perna, eu também quebro pernas. Então, é uma coisa que é importante. Parece muito um exemplo muito chulo, mas é justamente para que entenda que a gente não é só um aspecto da nossa vida, nós somos múltiplos. E, a partir disso, conseguimos, através da nossa multiplicidade, da nossa personalidade, da nossa autenticidade, falar sobre o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. E aí eu puxo a sardinha para o pessoal do teatro, porque quando a gente trabalha com arte, a gente trabalha diretamente com criatividade. E o que basicamente é a criatividade? É encontrar soluções para problemas existentes. Então, digamos que o problema eu tenho que divulgar minha peça e eu tenho R$0. O que é que eu vou fazer quanto a isso? E aí vem as soluções criativas. Então, eu vou fazer um vídeo plantando bananeira, dizendo, vem assistir minha peça. Eu vou fazer um vídeo de uma trend que está em alta, vem assistir minha peça. Eu vou fazer o passinho do Jamal, vem assistir a minha peça. Então, assim, eu acho que a gente pode se usar da nossa criatividade para divulgar a nossa peça com R$0. Embora eu defenda que precisamos ser... É importante que a gente sempre frise isso, porque eu acho que as pessoas não têm a dimensão do quanto que é necessário para se montar um espetáculo, para se montar alguma coisa. Tipo, não é só chegar lá e montar, tipo assim, essa coisa do glamour de estar em cena. Estar em cena é 10% do nosso trabalho, 90% é bastidores, é pré-produção, é pós-produção, é marketing, é ensaio, é texto, é tudo isso. E tudo isso faz parte do que a gente é e tudo isso pode fazer parte de uma divulgação, entendeu? Então, olha, a gente mudou uma linha do texto. Você gostou da entrevista? Você gostou que a gente mudou? Eu odiei. Então, cria até briga fake. Sei lá, gente. Eu acho que a criatividade tá aí pra gente usar ao nosso favor quando a gente não tem dinheiro. Mas sempre que possível, que tenhamos dinheiro. Se alguém que estiver assistindo quiser nos patrocinar, vamos estar aceitando também patrocínios para melhorar o nosso marketing cultural na Paraíba, em João Pessoa, especificamente. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, polêmica, não é polêmica, para você, Jordi. E aí, antes de você responder essa pergunta, queria que você também explicasse o que é essa coisa que eu vou falar agora, tá, gente? Calma. Que é o seguinte, você já viu algum projeto bom artisticamente e desconhecido do público ganhar evidência por causa do marketing cultural? E aí, especificamente, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a Broadway nordestina e falasse o que é, primeiramente, a Broadway nordestina e como a gente teve essa experiência, né? A gente esteve, né, na Broadway nordestina desse ano agora passado, né? Foi a quarta edição, perdão. A quarta edição. E qual foi a diferença dessa Broadway nordestina? Porque assim, a gente tem bastante coisa para falar dessa Broadway, porque ela realmente foi, para mim, especificamente, que trabalhei com as redes sociais, né, dessa Broadway produzindo. Então, a gente investiu muito nessa parte. E, especificamente nessa Broadway, nessa quarta Broadway, a gente fez somente com recursos próprios, basicamente. Então, assim, foi literalmente essa pergunta anterior o dinheiro, ele seria incrível, mas a gente conseguiu um público muito, que eu vou deixar a Julie falar melhor sobre, mas que a gente tem dados, tá, gente? Tem dados que podemos trazer. Mas ela pode falar. Podemos trazer. Dados, realmente, que a gente fez uma planilhinha pra ver justamente essa questão, tipo, quem foi que veio através do Instagram? Porque a gente teve esse impulsionamento, né, nas redes sociais, no Instagram especificamente, né, vamos falar dele, e isso levou pessoas aí ver o espetáculo somente por conta que ela achou interessante aquele vídeo que foi feito, aquela forma como foi feito aquela divulgação. E aí isso me surpreendeu bastante, porque pelo menos da minha curta experiência, né, dentro dessa área, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Assim, de pessoas verem através de um posicionamento do Instagram, se interessarem e irem até o teatro para assistir uma peça somente
por conta de realmente ter visto numa rede social. E aí, gostaria que você explicasse um pouquinho do que é a Broadway, pra gente entender primeiro, né? Para as pessoas pensarem, o que é a Broadway? O que é isso? Broadway lá de Nova York? Não. Broadway, nordestina. Sim. E aí vai explicar um pouquinho o que é. E aí entra na pergunta que eu acho que ela é um desses produtos, digamos assim, que é um projeto bom artisticamente, é desconhecido do público, porque a gente ainda tá, assim, aqui dentro de uma pessoa já existe meio que, assim, dentro da área específica, né, do pessoal que atua, teatro e tudo mais, já é bem conhecido, né? Já estamos no 4º ano, vamos agora para o 5º esse ano, hein? Mas, como essa evidência pelo marketing cultural que a gente viu esse exemplo agora no ano passado. Mas então a Broadway Nordestina é o nosso festival de teatro, né, que a gente tem desde 2022, quando a gente ainda estava saindo da universidade, do curso de teatro, que a gente estava em busca, né, de oportunidades para apresentar e nunca tinha, então a gente falou, vamos criar o nosso próprio festival e vamos levar as nossas peças, né? E aí o festival começou com 3 espetáculos em 3 dias. Aí no outro ano a gente foi aumentando a quantidade de dias, né? Fizemos 5 dias com 8 espetáculos. Aí na terceira edição foi a primeira edição que a gente teve patrocínio, né? Da Lei Paulo Gustavo, que conseguimos adotar também uma proposta estética, né? De adotar um tema para Broadway. Então na terceira edição a gente adotou o tema do Desaguar das Lendas Paraibanas, onde a gente teve uma mostra de teatro, uma mostra de música, uma mostra de dança e um ciclo de formação que eram as oficinas, né? E aí cada um, eles eram representados por uma lenda urbana que era importante aqui em João Pessoa, na Paraíba, né? Então tinha a Mulher de Branco, né? Tinha quais eram as outras lendas? Tinha várias lendas bem legais que eu não lembro agora. Vamos mas agora, mas qualquer coisa entra aí no Instagram @Broadway Nordestina que aí vocês conferem. E aí também dentro do marketing a gente começou a adotar essa figura do Lampião como esse personagem principal, né? Para contar a história da Broadway. Então a gente começou na terceira e na quarta a gente aprofundou essa história também com outro Lampião. Então acabou que se tornou uma tradição também da gente sempre mudar a pessoa, o ator por trás do personagem, né? E aí fica o suspense, né? Quem vai assumir esse manto aqui para a edição desse ano? Será que uma Maria Bonita? Será que vem aí uma Maria Bonita? Tem sangue de Maria Bonita? Você, Aninha? Sangue de Maria Bonita. Será que vem aí? Coloca aqui nos comentários quem você quer ver como Maria Bonita da Broadway desse ano, né? E aí a gente adotou essa estética de ter um personagem, né, relatando esse storytelling nas redes sociais. Então, para a quarta Broadway, né, a gente teve o Henrique Melo, né, como o ator principal. E aí a gente foi criando vários videozinhos, né, vídeos em diferentes locais de João Pessoa, né, e que se relacionava com um tema que foi Raiz à Beira-Mar, né. Então, na terceira Broadway a gente trouxe uma estética mais de rios, né, o desaguar. E na quarta Broadway a gente foi mais para a vegetação, né, para os mangues, para as vegetações ancestrais, né? A galera se relacionou muito, né? Porque o Henrique ele é muito carismático. Sim, e a gente também foi trazendo temas do cotidiano, né? Então, mini polêmicas, né? Da gente na praia, ou rivalidade entre os espetáculos, né? Que não responde o Lampião, que estava tentando fechar a programação da Broadway. Então, a gente trouxe muito desses assuntos cotidianos que as pessoas se relacionavam, né? Para atrair para o teatro. E aí acabou que a gente não teve tanto investimento, né? Mas acabou tendo muita repercussão e muita visibilidade com esses vídeos que a galera acabava curtindo, né? Então a gente também tinha vídeos para falar de cada espetáculo de uma forma mais divertida, né? E isso acabou fazendo o nosso público crescer também, né? Da segunda e terceira a gente manteve um público assim de mais ou menos 500 pessoas, né? Participando de todos os dias, e na quarta a gente conseguiu atingir 700, né? De forma direta, 700 pessoas que foram pro teatro para assistir, né? E aí foi muito massa, né? A gente fez no Teatro Paulo Pontes uma parte, a gente foi para Usina Energisa também fazer outra, e foi muito incrível, assim, a repercussão que chegou e as pessoas que foram chegando, né? A gente até fez umas paradas de marca, assim, mais complicada, que a gente fazia o rastreio, né? Da onde a pessoa vinha, era um sistema lá bem chique no Simpla, né? Que a gente via quem é que de fato estava vindo, comprando o ingresso com base na divulgação que a gente colocava lá o código, né? Então, existem essas ferramentas de marketing que são muito valiosas também para a gente saber quem é o nosso público consumidor, né? Quem é que está disposto a pagar pelo nosso produto. Onde a gente pode investir mais, exatamente. Então, a gente conseguiu fazer essa análise muito massa, que acho que vai servir muito para Broadway desse ano, que também vai ser em julho, né, de 2026. Já vamos fechar o marketing agora. Já vamos fechar o marketing agora, venham assistir.
E é bom. isso. É muito interessante mesmo, assim, eu gosto muito de falar desse tema da Broadway, porque realmente foi algo que me fez ainda mais acreditar nessa questão do marketing, que é um tema que eu gosto muito, que eu quero investir mais, assim, dentro da produção, na tranquila, que estamos ao vivo, sem cortes. Venham pra Quinta Broadway Nordestina. Exatamente. E aí, justamente, tipo, foi uma coisa que eu sempre bati na tecla, assim, com o Jordi, né? A gente tem que investir nas redes sociais, a gente tem que criar uma identidade visual, porque tem isso, né? Essa questão que eu trago muito, pra mim, é identificação. A partir do momento que a gente vê algo, a gente se identifica, a gente vai ter interesse em ver mais daquilo, ter interesse em querer saber mais sobre aquilo, e até que ponto a gente consegue fazer a pessoa levantar do seu sofá, da sua cama, fazer ela sair de casa para ir até um teatro para assistir uma peça. Hoje em dia, como é que a gente faz essa pessoa fazer esse percurso? Porque esse percurso, gente, é muito difícil. Hoje em dia esse percurso é extremamente difícil, é muito mais fácil a gente ligar nossa TVzinha, né? Colocar um streamingzinho, um filmezinho, um negocinho e ficar de boas em casa. Mas como é que a gente pode fazer essas pessoas... Então, esse marketing da Broadway específica, né, desse último ano, trouxe muito disso, que isso é possível. Agora cabe muito do quê? Do nosso esforço, da nossa criatividade para fazer isso acontecer. E foi basicamente esse investimento. E a gente viu que, por exemplo, acertos. Tem que ter um personagem que vai comunicar com essa pessoa que está do outro lado da tela. A gente já sabe que não pode não ter esse personagem. Se a gente não tem esse personagem, a gente já está ali desistindo de uma das estratégias que funcionaram. E aí o que mais a gente pode incrementar nisso, né? Tipo, trazer ele para a atualidade, brincar com essa atualidade, essa coisa das trends, eu acho que é muito disso, assim, a gente acha, mas isso alcança as pessoas, e às vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem, muita gente nem sabe quais são os teatros que tem em João Pessoa, e aí a gente às vezes viraliza um vídeo, nossa, que interessante, e as pessoas acabam tornando, que tem muito disso, eu vejo isso, eu vou trazer um exemplo agora de algo fora da cultura, assim, cultura que eu falo teatro, mas tipo, a questão da gastronomia. O que se tornou esses vídeos de divulgação de lugares? As pessoas querem conhecer os lugares, porque aquela pessoa está divulgando aquele lugar. Entendeu? Então, assim, lugares que a gente não sabia nem da existência e passam as pessoas terem a existência porque as pessoas estão investindo naquilo. Então, como a gente também faz essa mesma coisa, pega esse mesmo nicho, né, de investir nessa coisa e traz para o teatro. Como é que a gente faz o teatro, assim, pode ser uma palavra assim de dizer, mas tipo, como a gente gourmetiza o teatro? Por que a gente tem medo de gourmetizar o teatro? Por que a gente tem medo de... Por que a gente entra muito naquela pilha, né, pelo menos eu acredito nisso, de que tipo assim, de tudo ser muito acadêmico. Gente, o teatro não é para ser para todos? Então, por que a gente só quer... tem muito... Eu acho que existe ainda muito essa questão que... Essa visão elitista, né? Elitista sobre o teatro. De fazer peça só para quem já é do teatro. Exato. E eu desde que pelo menos eu me entendo como atriz, como artista, eu não quero fazer peça para artista. Artista, eu quero estar com o artista, mas eu quero fazer peça para mudar a vida de outras pessoas que não entendem nada do teatro. Que foi assim que eu entrei no teatro, né? Eu comecei o teatro no meu ensino médio, na escola, com meu professor muito doido de artes, que trouxe assim, gente, eu quero fazer peças com vocês. E era, tipo assim, temas bem polêmicos, gravidez de adolescência. E eu lá, grávida na adolescência, mostrando para os alunos, gente, não, isso precisa, não pode. Tem riscos, tem que ter responsabilidades, tem isso, tem aquilo. E isso mexeu muito comigo, eu não sabia nada de teatro, não entendia nada. Eu sempre fui uma criança muito assim, né? Acho que todos nós artistas sempre tivemos uma criança interior muito estripulias, muitas coisas. Mas a gente não entendia que isso poderia ser levado para algo meio que profissional, né? E de se comunicar com outras pessoas. E aí, né, eu conheci o teatro através disso e eu era uma pessoa que não era de teatro. Então, como é que eu faço para fazer a mesma coisa hoje? Já que hoje eu sou de teatro, sou profissional, sou formada e quero trazer essas outras pessoas, entendeu? Essas pessoas que não conhecem, mas que esse teatro ele pode ser um agente de transformação para essas pessoas. E até mesmo como, não porque necessariamente eu quero que as pessoas entrem no teatro e virem artistas também. Se virarem, ótimo. Mas eu quero que as pessoas entrem no teatro e isso sirva para outras coisas na vida delas, né? Quantas gente não vai assistir uma peça ou outra que a gente sai com um pensamento, uma reflexão sobre algo que a gente jamais pensou em pensar, ou então totalmente contrário. A gente também tem que ter o pensamento contrário, tipo, que eu odiei aquilo e eu não quero que minha vida seja pautada nesse tipo de tema, então eu quero totalmente diferente. Então isso também é importante. Não é sempre gerar identificação, mas às vezes gerar o contrário. Mas como é que eu faço para trazer essas pessoas para poder elas mesmas tirar suas próprias conclusões, né? Que é
sobre o tema que estamos falando essa noite. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Não tem nenhum, gente, mas queria agradecer a nossa produção também aqui, né? A gente aproveita. Posso fazer um adendo? Claro, pode falar. Eu queria fazer um adendo que tem uma coisa que você falou que eu vou pegar aqui, o gancho, porque a gente fica falando, porque a gente pode achar até essas coisas bobas, tipo assim, uma trend de rede social, a gente acha isso bobo. E eu não gosto da palavra bobo. Na verdade, eu tenho um trabalho, que eu trabalho muito com crianças, a família inteira, e assim, e eu não gosto quando a gente, bestiliza e bobifica tanto as infâncias, quanto as adolescências, quanto tudo que é a moda. Eu acho que a gente acaba incorrendo nos mesmos erros. Então, como os nossos pais, já diria Cássia Eller, então a gente vai sempre chegar naquele momento de no meu tempo era melhor, no meu tempo era melhor, no meu tempo era melhor, que não tinha essas coisas bobas. Por que é que você acha que essa coisa é boba, entendeu? E aí eu queria dizer assim, que essas trends, que são trends, é um tipo de identificação, porque gera, e é um tipo de... é um tipo de gatilho do marketing que é a repetição. Então, o que é uma trend? O que é uma moda? É uma repetição de algo que é feito massivamente. A gente pode não gostar, com toda certeza. Eu não gosto de muita coisa, você não gosta de muita coisa, Jordi não gosta de muita coisa. Mas eu acho que quando a gente atribui um juízo de valor, de dizer que aquilo é bobo, no sentido de dizer que a gente está sendo superior, e aí a gente volta para a elite intelectual da arte, a elite intelectual, a elite artística. Gente, a arte sempre foi feita pelo povo e sempre resistiu pelo povo. Exatamente. Então a arte, ela esteve patrocinada pelas elites em momentos muito pontuais da história, mas ela sempre resistiu e sempre se pautou em cultura popular, que entra tanto a cultura tradicional quanto a cultura de massa. Eu acho que existe um preconceito muito grande com a cultura de massa, que vem dessa elite artística intelectual, e também vem desse, vou fazer o meu trabalho por amor porque eu vivo da arte. E aí você nunca vai pagar suas contas. Entendeu? Você vai ficar realmente refém. Isso aí é uma opinião que eu tenho, é polêmico. Pode botar aí, polêmica! Isso aí é uma opinião que eu tenho. Eu não tenho medo de transformar a minha arte num negócio, porque a minha pretensão é viver da minha arte. E eu não posso querer viver confortavelmente da minha arte. Eu tenho que viver de uma forma subhumana. Eu tenho que viver fazendo arte de graça na rua. Eu não estou falando dos artistas de rua como um demérito, inclusive eu acho um grande mérito. Sim. Entendeu? Mas eu estou falando de pessoas que ativamente têm acessos e negam esses acessos por algum tipo de moralidade que eu julgo ser, e agora eu vou atribuir um juízo de valor, ser uma falsa moralidade ou uma elitização de dizer eu sou melhor do que você porque eu faço a minha arte ser mais acessível, sendo ela de graça. E aí você consegue pagar o seu aluguel? Você consegue pagar a sua feira do mês? Você consegue pagar os seus atores? Você consegue pagar um ônibus para levar todo mundo para assistir sua peça? Então, assim, se a gente vai aquela coisa, né, da arte por amor. Eu amo fazer arte. Mas não é porque não significa que eu ame menos fazer a minha arte, porque eu quero vendê-la e eu quero vendê-la por um preço justo. Sim. E assim, e quando possível, e sempre que possível, a gente faz um trabalho acessível, um trabalho voluntário. Isso, uma coisa não exclui a outra. Sim. Entendeu? Mas uma vez que você vai se devotar, e aí são escolhas individuais, escolhas de vida, você vai se devotar para fazer a sua arte ser do povo, e ser sempre de graça, e ser sempre acessível a tudo e todos, primeiro que eu já acho que você não vai acessar todo mundo.
Sim. Você não vai acessar todo Quem mundo. diz que ser de graça significa que será atraente. Então, como é que você necessariamente. faz ser atraente? Exato. Entendeu? Então, assim, são muitas questões e isso eu acho um trabalho muito importante que você faz e eu acho que essa crítica tem que ser muito bem pontuada porque as pessoas têm medo, assim, no geral, o que eu vejo, o que eu percebo é que os artistas têm um receio de querer colocar um preço e um preço justo no trabalho da arte. E se alguém vier reclamar, ignore, ou então não pague. Se a gente faz todo um trabalho de tipo ingressos sociais, cortesias sociais, se a gente faz um trabalho, se a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho que consegue acessar, não todos, mas a maioria das pessoas e aqueles que têm condições de pagar, por que não pagar? Sim. E por que não a gente cobrar o justo pelo que o nosso trabalho vale? Eu acho que longe de bobo, longe de amar menos, longe desses espantalhos que colocam na frente da gente para dizer que a minha arte é menor porque eu cobro mais caro por ela e você cobra mais barato, então a sua arte é mais acessível. Então eu acho que aí a gente vai entrar num caminho que a gente vai ficar numa discussão muito rasa e a gente não vai chegar em lugar nenhum. E finalizando, para voltar para o bobo, eu acho que a gente acaba subestimando muito as infâncias, as adolescências, sendo que a gente esquece que a gente também já foi criança e adolescência. E digo dizer que eu ainda sou aquela... E me considero uma adolescente de 27 anos. Eu também. Mas eu acho que a gente se distancia daquilo que a gente considera ser bobo, ser ingênuo e ser infantil, porque a gente tem medo de descobrir que a nossa vida poderia ser bem mais simples e bem mais divertida e a gente poderia aproveitar muito mais a arte se a gente desse ouvidos àqueles que a gente considera inferiores. E nisso eu trago crianças e adolescentes. Então, assim, eu já ouvi grandes pérolas dos meus alunos de 4 anos, de 5 anos, que às vezes eu penso assim, meu Deus, a gente adulto complica tanto coisas que poderiam ser tão mais simples. Sim. Que no olhar de uma criança são muito simples. E se todos os adultos puderem ter olhares de crianças e puderem aflorar as suas crianças interiores e não tratar isso como bobagem, como algo inferior e de fato ouvir o que crianças e adolescentes falam e buscar compreender também do lugar que essas pessoas em formação, essas pessoas em desenvolvimento falam, a gente tem muito mais a ganhar e a acrescentar na nossa vida pessoal e artística do que ficar se colocando nesse lugar de superior nesse lugar de artista, nesse lugar de eu sou adulto, eu entendo de tudo e você é criança, você não entende de nada. Pare, sente e escute uma criança, porque, assim, eu tenho muitas epifanias, é sério. Eu já trabalhei com crianças a partir de 2 anos de idade, dando aula de teatro para crianças a partir de 2 anos de idade. E essas crianças me deixam sem palavras. Sim. E não são porque eu sou boba, e não são porque elas são bobas, mas porque elas têm muito a contribuir. E se a gente de fato para ouvir, a gente consegue ganhar muito mais do que se a gente ficar combatendo. Então, assim, eu não vou ficar fazendo essa trend de adolescente, porque adolescente só quer saber de modinha, porque a modinha é o que gera identificação, é o que gera pertencimento de um grupo. Essa repetição, ela é importante para um cérebro de um adolescente que está em desenvolvimento, que é um ser humano em desenvolvimento. Então, parece até que quando a gente é adulto, a gente esquece que a gente foi adolescente, que a gente foi criança, que a gente esteve nessa fase de desenvolvimento e a gente vai se considerar muito superior. E a gente não é.
Sim. Enfim, eu sou prolixa, eu falo muito, mas eu... Essa é a Ana de Farias, pessoal, salva de palmas. Não, mas é porque isso é uma coisa que é muito cara pra mim, isso é uma pauta muito cara pra mim, que eu vejo que acontece demais com muitos adultos, que é de bobificar, bestilizar pessoas em desenvolvimento. Sim. E, na verdade, a gente precisa ouvir mais essas pessoas. O recado é esse. Escute uma criança, escute um adolescente, mas, de fato, escute. Sim. Não escute do seu pedestal de adulto. Desça um pouquinho o degrau e, de fato, escute. Eu acho que a gente encontra caminhos bem mais... Sim. Bem mais... Enfim, pode cortar essa fala o máximo que você quiser, porque eu falei muito. Não será ao vivo, galera. Corta. Não, mas eu queria complementar rapidinho. Isso que a Ana falou é muito importante, gente, porque, assim, por exemplo, eu comecei a dar aula agora, né, para adolescentes. E, assim, no total eu dei 2 aulas até o momento. Amo vocês, gente, vocês verem esse vídeo. E, assim, uma coisa que eu percebi nesses 2 encontros é que, assim, eles são muito curiosos, eles querem... E aí eu fiz uma pergunta, né, de prática para todo mundo, né, que ainda falta, só foram 11, tá, gente? São 30 matriculados, por favor, venham para minha aula. E a pergunta era assim, o que você conhece de teatro? Por que você se interessou no clube? Porque é um clube, né, de teatro da escola. E tem outros clubes que são de tecnologia, tem de dança, tem capoeira, tem outras coisas, né? Aí eu perguntei, por que do teatro? Porque parecia o mais legal... porque não tinha outra opção, melhor. E eu falei assim, gente, eu quero que realmente vocês sejam sinceros. Eu queria sinceridade para mim entender que tipo de pessoa eu estaria trabalhando e como é que eu ia trazer o teatro para eles, né? Então, assim... Mas eles vinham com um brilhinho no olho, sabe? A gente sente que, tipo assim, eles não entendem nada daquilo que vai acontecer. Eles não fazem ideia do que é. Mas de ver que eles têm um interesse muito grande em querer saber e querer aprender. E é tanto que isso, na última aula que eu dei, me surgiu uma pergunta que foi... Tia, a gente vai no teatro e nenhum deles nunca foram no teatro. E ela queria ir no teatro. Então, o que faz a gente pensar que vai excluir essas pessoas, esses jovens? Porque, no meu caso, são alunos de 8º e 9º ano. Então, são ali entre 12 e 14 anos. Então, o que faz a gente querer excluir esse pessoal que, tipo, não entende nada de teatro, mas que tem um interesse em conhecer o teatro? Então, por que a gente insiste em querer excluir quem ali, que a gente pode pegar... assim, desde novo e inserir ele nessa, né, dentro do teatro. Tipo, por conta própria, ela queria, não, a gente vai sim conhecer teatros. Eu nem tinha esse pensamento, mas ela me fez pensar que, tipo, eu preciso levar eles no teatro. Já fica aí o convite, a cortesia que vai ter para a 5ª Brother Nordestina para o Clube de Teatro da Tia Luana. Prof, tá? Prof. Porque a gente é mais... Entendeu? Mas, enfim, pra gente... Tem o último quadro agora, gente... Para a gente encerrar, a gente vai falar especificamente sobre formação de público. E aí eu queria que você falasse a sua visão. Qual que é a diferença entre divulgar um espetáculo e formar um público? Porque eu entendo que existe uma diferença entre esses dois. Né? A gente divulga o espetáculo. Mas como é que, as partes dessa divulgação, a gente forma um público? Né? Por exemplo, a gente teve o público agora da 4ª Broadway. E como é que a gente pode trazer esse mesmo público da 4ª Broadway para a 5ª Broadway? De que forma a gente tira eles desse lugar de que a gente divulgou e que eles foram e a gente torna esse público um público que vai frequentar outros dias, outros festivais e frequentar o teatro. Acho que o principal é a qualidade do produto que a gente está ofertando, né? Você fazer peça boa, né? Que isso é um diferencial enorme aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste. E que é o que acontece na Broadway de Nova York também, o famoso boca a boca. É a melhor estratégia de marketing que a gente tem. É você ir para uma peça, você gostar e recomendar para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai. Né? A pessoa ter uma boa experiência no teatro, né? A pessoa chegar lá e chorar e rir e sentir emoção. Né? Porque teatro, acho que é uma das poucas artes que vai sobreviver a essas inteligências artificiais que veio para substituir todo mundo. Né? Porque teatro é sobre ser humano, é sobre encontrar a sua humanidade. Né? É sobre se relacionar com outras pessoas, é sobre refletir sobre a sua vida, né? Então, a principal diferença entre divulgar a peça e formar público é a qualidade que você coloca no seu trabalho, né? Porque a pessoa só vai querer voltar para a Broadway Nordestina se ela tiver ido assistir uma peça boa, né? Se ela tiver tido uma experiência boa com o festival. Exato. Então, é importante pensar nisso também, né? Não é só chegar e produzir, é produzir com qualidade. Sim, sim. E aí eu queria trazer outra pergunta, que seria...
Vocês decidem aqui quem quer responder, né? Eu concordo com o Jordi. Ó, o marketing cultural, ele pode ser considerado uma ferramenta de democratização do acesso à cultura? Com certeza. Porque sem divulgação, sem formação de público, como é que o teatro chega nas pessoas? Né? Então é muito importante pensar o marketing em todos os momentos. Porque se você está lá, a peça pode ser a melhor de todas. Se ninguém vai, daí? Né? Já temos aquele famoso, a trindade do teatro, né? Que é o público, o texto e a atriz, né? Que eu gosto de chamar a atriz, que aqui as mulheres mandam. Né? Então queremos Maria Bonita na próxima queremos Maria Bonita na próxima Broadway. Né? Então, sem essas três coisas, não tem teatro. Né? Então, é muito importante pensar nisso. Eu vou discordar de Jordi. Não é uma trindade, é uma duplicidade. Fernando Peixoto. Então, a gente não precisa necessariamente do texto. Mas a gente precisa de, no mínimo, uma atriz. Vou manter o feminino. Mantemos. É a Lampiarte também. Não é o grupo Lampiarte, é a Lampiarte. Então, a gente precisa de, no mínimo, o mínimo para o fenômeno teatral acontecer, e essa referência é de Fernando Peixoto, não sou eu que estou falando, é existir uma atriz e uma espectadora. E aí coloquem no gênero que quiserem, mas a gente vai falando feminino aqui. E aí essa relação se estabelece quando essas pessoas se encontram. Então a gente não faz teatro na sala de ensaio. A gente prepara para fazer teatro. Então a gente precisa da plateia. A gente precisa dos espectadores. Então, uma vez que a gente tem até uma professora muito querida, não sei se a gente fala o nome dela. Fala. Ah, tá bom. A professora Paula Coelho da UFPB, que é maravilhosa, a mãe da Lampiarte. É uma forma carinhosa de falar, que ela diz que o espetáculo não está pronto até a sua 30ª apresentação ao público, não é isso? Porque é a partir dessa conversa, desse diálogo com o público, que a gente vai dessa relação de cumplicidade que a gente vai ter com o público, que a gente vai saber se a nossa peça está funcionando, não está funcionando, o que está funcionando, o que não está funcionando, e aí vem a repetição. Exatamente. Que vai fazer com que a gente amadureça o espetáculo. Então, se a gente precisa de pelo menos 30 apresentações, a gente ainda não conseguiu 30. Estamos na luta. Estamos na luta de fazer 30 apresentações de uma peça, mas fazendo teatro independente é complicado porque a gente não tem recursos financeiros. Patrocina a gente. Então, a gente tem muita vontade, comprometimento e soluções criativas. Falta o resto. Que seriam os recursos financeiros, humanos e todos os demais recursos. Então, nem todo mundo está disposto a trabalhar de graça e trabalhar por amor. Então, tem que acreditar muito no que a gente faz. É por isso que a gente não deixa de fazer. E aí, para chegar nessas 33 apresentações, a gente precisa de plateia. Exato. Pelo menos uma pessoa na plateia. Nem que seja a nossa mãe, o nosso pai, nosso familiar, nosso amigo que esteja lá para dizer: tá lindo, tá lindo, então tá não lindo. entendi nada. Não entendi nada, não gostei. Gostei. Inclusive, é muito importante a gente saber o que as pessoas acharam da peça. Às vezes, as pessoas não entenderam nada. E é muito bom a gente saber que as pessoas não entenderam nada. Porque a gente vê se a nossa mensagem está chegando, se a gente quer que chegue. É isso que a gente quer que chegue? Às vezes é isso. Às vezes a gente quer que as pessoas não entendam nada mesmo. E sai por isso mesmo. Mas você não entendeu nada, mas foi uma boa experiência? Foi, eu gostei. Então tá bom, então tá feliz. Então você voltará ao teatro, você voltará a assistir peças. Mas eu acho que é isso, a gente precisa. Para o teatro acontecer, a gente precisa. O teatro, ele não acontece. E aí eu vou reivindicar todos os autores, eu não vou lembrar de todos os autores que vão falar isso. Jordi já tem algumas referências, eu tenho outras referências. Então, a gente tem experiências empíricas também que provam que a gente precisa dessa plateia. A gente precisa de gente.
A gente precisa que pelo menos uma pessoa esteja lá para bater palma ou vaiar, porque também... Jogar tomate. Saudade de tomate. E falar que... Mentira, nunca passei por isso. E falar que foi horrível, porque você tem o seu direito de gostar ou não gostar. Mas você só pode gostar ou não gostar se você for. Exato. Então é isso. E aí, uma coisa que a Aninha falou, gente, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu pego o gancho de tudo, como uma boa apresentadora que sou. Ela falou sobre repetição, e agora há pouco a gente falou sobre o que era trends, o que era essa moda. A moda. Se o teatro vive de repetição, pra gente entender aonde é que tá chegando o nosso espetáculo nas pessoas, e pra gente entender realmente, a gente precisa de 33 apresentações pra gente entender realmente se o nosso espetáculo está no caminho certo, sim ou não, então é a mesma coisa de a gente também trazer essa repetição diante do marketing cultural nas redes sociais. Então a gente insiste em querer trazer essas pessoas e insiste em apresentar até que essas pessoas digam, não, agora sim eu me sinto, como eu posso dizer uma palavra para isso? Abraçado? Não, abrangido? Enfim, gente, alguma que... Convidado, né? Aí está, então, assim, fica a reflexão, eu gosto de deixar algumas reflexões aqui, né, para quem está nos assistindo pensar também. Né, porque a gente pode pensar, porque é repetição, é moda, é coisa assim, entrar também na questão da bobice, a coisa mesmo. Mas se o teatro é uma repetição, gente. Então, para fecharmos hoje, vamos fazer uma pergunta aqui especial para vocês responderem para o nosso público, que é, se vocês pudessem dar um conselho para artistas e produtores que querem melhorar a comunicação de seus projetos, qual seria? Fale em poucas palavras, por gentileza. Façam. Chamei a Lampiarte. E foi isso, gente. A partir dessa conversa fica evidente que o marketing cultural não se resume apenas à divulgação, mas envolve estratégias de comunicação, relacionamento e a formação de público. E é isso. Esperamos vocês na próxima edição do Além da Quarta Parede com outros temas para vocês.